Eu quero revisar um pouco do que vimos no último vídeo e talvez eu desenhe um esquema mais espalhado, porque eu acho que no último vídeo eu comprimi as coisas nesse canto direito aqui e é um conceito muito importante, então eu quero fazer direito e mais espalhado de uma forma que nós possamos respirar e nesse processo eu possa preencher algumas lacunas. Vamos voltar e desenhar a membrana tilacoide que está localizada dentro do cloroplasto. Eu vou desenhar essa mesma membrana aqui, então deixa eu desenhar isso direito e espalhar melhor. Vou desenhar uma grande membrana, como essa. Esse é o interior da membrana. Você pode imaginar que isso dá voltas e assim formaria o tilacoide. Desse lado da membrana, nós temos o lúmen. E no exterior da membrana, nós temos o estroma, onde fica todo o fluido que preenche o cloroplasto. Então, esse é o estroma, bem aqui. Essa é apenas uma membrana padrão que nós vemos em um monte de organelas, mas essa é uma membrana dentro de uma organela, e então talvez exista uma camada fosfobilipídica. E eu estou ressaltando isso porque eu quero pensar um pouco sobre isso nesse vídeo, como os prótons podem, na verdade, passar por essa coisa, como nós usamos a energia vinda desses elétrons indo de um nível energético mais baixo para bombear prótons através dessa membrana. Então, quando você tem essas camadas bilipídicas, seu exterior é hidrofílico, e ele é hidrofílico porque isso funciona bem em um ambiente polar. Os interiores são não polares ou eles são hidrofóbicos e possuem essas caudas. Posso desenhar toda a membrana assim, mas eu não vou fazer isso. Isso duraria para sempre. Deixa eu desenhar alguns dos componentes que eu fiz no último vídeo. Existem esses complexos que ocupam toda essa membrana. E o lugar de onde começamos foi o complexo do fotossistema 2. Fotossistema 2. E então, mais tarde, você tem o complexo do fotossistema 1. E deixa eu desenhar também a ATP sintase aqui. Isso. Então a ATP sintase também ocupa todo esse espaço. Ela tem um pequeno motor que é parte disso. E os hidrogênios atravessam e giram o motor e isso coloca os grupamentos fosfato nos ADPs para produzir os ATPs. Eu vou falar sobre isso já já, mas a primeira coisa que quero salientar é que, como eu disse no último vídeo, o primeiro lugar onde os elétrons são excitados é na clorofila e no fotossistema 2. Eles ficam menos e menos e menos excitados e são desviados de um complexo para o outro. E, eventualmente, terminam no fotossistema 1, e eles são excitados de novo. Como são desviados todo o tempo, a energia é utilizada para transferir prótons de hidrogênio do estroma para o lúmen. Do estroma para o lúmen. Mas a primeira pergunta que eu faria é: por que esse é chamado de fotossistema 2 e esse é chamado de fotossistema 1 quando começamos no 2? A razão é: ele foi descoberto primeiro. Embora, na etapa clara, esse aqui entra em uso primeiro e esse entra em segundo. Esse foi descoberto primeiro, é por isso que eles o chamam de fotossistema 1, mas a realidade é, no fotossistema 2 é onde tudo começa. Agora, em alguns livros você poderá ver isso escrito como P680 e verá o fotossistema 1 escrito como P700. Esses números vêm do comprimento de onda que é mais bem absorvido pela clorofila nesses fotossistemas. Então, o 680 corresponde a 680 nanômetros. Esse é o comprimento de onda onde é mais bem absorvido. O 700 corresponde a 700 nanômetros, que é o comprimento de onda onde é mais bem absorvido. Agora eu quero desenhar um pequeno esquema abaixo daqui para falar mais sobre os níveis de energia do elétron. Eu apenas pincelei um pouco sobre isso no último vídeo. Vou desenhar um pequeno esquema aqui. Um pequeno esquema e vou escrever as diferentes coisas das quais o elétron pode ser parte. Então, agora, os elétrons podem ser parte da H2O, podem ser parte da clorofila A, podem ser parte da feofitina, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Feofitina. E então você tem todas as moléculas ou os complexos que podem se tornar parte disso. Eu, na verdade, vou escrever aqui. Deixa eu escrever. Eu não quero tomar muito espaço. Plastoquinona. Quinona. Depois tem um complexo citocromo B6F. Vou só escrever B6F.
Você tem a plastocianina. Vou escrever só como PC. Você não tem que memorizar isso. Vai esquecer daqui uma semana, mas salvo você estar estudando fotossíntese, então isso talvez faça sentido para memorizá-los. E isso é o fotossistema 2. Então você tem a clorofila no fotossistema 1. Clorofila. E então você tem algum outro, como a ferrodoxina. Eu só vou escrever FD para ferrodoxina. Algumas outras moléculas você prossegue e encontra o aceptor de elétron NADP+, que recebe os elétrons e torna-se NADPH. Agora, os elétrons são muitos. Quer dizer, se você sobe, fica com um nível de energia mais elevado, se desce, um nível mais baixo. Então, os elétrons já estão mais confortáveis na água. Na clorofila A, eles estão ainda mais confortáveis. Pelo menos é assim que eu vejo isso. Mas deixando a própria sorte, esse elétron não vai sair nunca mais da clorofila A. Mas nós sabemos o que acontece. Um fóton vem de 93 milhões de milhas distante. Você pode imaginar fótons como pequenos pacotes de luz ou pode vê-los como uma onda de luz, enfim. E eles excitam não necessariamente diretamente a clorofila A. Talvez excite outra clorofila da antena ou outras moléculas de pigmento, e então, através da energia de ressonância, você os imagina vibrando e eles eventualmente excitarão diretamente a fosforilação A, ou excitarão os elétrons diretamente na clorofila A, e esse cara aqui fica excitado. Deixa eu fazer isso numa cor mais brilhante. Então, esse vai para um nível baixo de energia, e esse elétron aqui está em um nível mais alto de energia. Ignore esse lumen aqui. Isso não tem nada a ver com esse elétron, e então ele vai para o nível mais alto de energia. Talvez eu deva desenhar isso assim. Na verdade, isso acontece na feofitina. Esse é o aceptor primário de elétrons. E essa é uma molécula de clorofila A. Deixa eu mostrar a vocês como uma molécula de clorofila A se parece. Assim é como se parece uma molécula de clorofila A. Em geral, ela possui uma cauda de hidrocarboneto. Você pode vê-la bem aqui. Uma cauda de hidrocarboneto. E esse é um anel porfirina. Ou cabeça porfirina, eu acho que você pode chamá-la assim. Esse pequeno grupo bem aqui é chamado de porfirina. Porfirina. E bem no centro dele você tem um magnésio. Esse verde bem aqui é um íon magnésio. E quando o fóton entra, ou quando a energia de ressonância entra a partir de alguma molécula antena, os elétrons na ligação dupla existentes aqui na cabeça porfirina são excitados. Esses são os elétrons dos quais estávamos falando. E eles ficam excitados, e o primeiro aceptor de elétrons é essa feofitina, sobre a qual eu já falei. Feofitina. Ela apenas se parece com a clorofila, ela não tem o íon magnésio no meio, e talvez eu esteja indo fundo demais. Mas a feofitina é como você vê nesse esquema aqui. Isso é parte desse complexo fotossistema. Então você pode imaginar o elétron saltando da clorofila para a feofitina que não tem esse magnésio no centro. E quando ele chega na feofitina, ele está num nível muito baixo de energia. E ele continua sendo transferido da feofitina. Ele vai para a plastoquinona. Então, ele vai para um nível de energia levemente mais baixo aqui. Nós continuamos usando o elétron em verde. Ele continua indo para um nível mais baixo de energia no complexo citocromo B6F. E então você tem o complexo de plastocianina num nível ainda mais baixo de energia. E ele entra no fotossistema 1 em um nível super baixo de energia, talvez levemente mais alto do que o nível de energia que ele estava originalmente na molécula de clorofila A, no fotossistema 2. Outro fóton ou outro conjunto de fótons chega e atinge o fotossistema 1. Talvez suas moléculas antena, através da energia de ressonância, sejam quem excita o elétron. Isso talvez atinja diretamente a clorofila no fotossistema, no seu centro de reação. E então ele é excitado de novo. E mais uma vez, nós temos um elétron com um potencial alto, que pode seguir continuando de uma molécula para outra conforme ele fica mais confortável. E isso libera a energia que pode dirigir a bomba de prótons. Ele eventualmente termina no NADPH.
em um nível bastante alto de energia. Esse elétron pode ainda ser transferido para outras coisas e liberar energia, e veremos isso quando falarmos sobre a etapa independente de luz. Agora, o objetivo é mostrar isso que eu quero descrever graficamente, que o elétron está começando em um nível bem baixo de energia, e a única maneira disso acontecer é pela energia da luz. Isso não acontece por conta própria, ir de um nível baixo de energia para um nível alto de energia. E eu toquei nisso no último vídeo. Você tem esse elétron vindo aqui, sendo transferido de uma molécula para outra, sendo excitado novamente e continuando todo o caminho sendo recebido pelo NAD+, para tornar-se NADPH. E de onde vem esse H? Você poderia dizer, esse H é um próton, ele pega esse elétron, se unem e você tem um NADPH, mas de qualquer forma a questão é, o que substitui esse elétron? E é aí que essa coisa é surpreendente. Eu falei no último vídeo sobre como isso acontece. A água é oxidada. Oxidar é perder elétrons. Então a água é oxidada no fotossistema 2. É oxidada no fotossistema 2 e esse elétron termina e substitui o elétron na clorofila. E mais uma vez, isso é uma ideia incrível, o fato de você estar oxidando um oxigênio. Assim, o efeito líquido do que acontece é, você está usando energia, usando essa energia do fóton aqui, para retirar elétrons da água. E como você sabe, quando ele está na água, ele está gastando a maior parte do seu tempo no oxigênio. Então, isso retira elétrons do oxigênio e os coloca em um nível de energia mais alto. E no final, eles acabam no NADPH. E nesse processo, ele vai seguir para um nível ainda mais alto de energia. E então, à medida que ele desce para o NADPH, você está bombeando prótons através da membrana. Aprendemos no último vídeo através da quimiosmose, indo através do canal da ATP sintase, virando essa parte desse complexo proteico ou complexo enzimático e, na verdade, gerando ATP. ATP do ADP e dos grupamentos fosfato. E no vídeo sobre cadeia transportadora de elétrons, quando falei sobre respiração celular, eu dei um conceito visual de como isso, na verdade, pode acontecer. À medida que eles atravessam, você, na verdade, pode juntar o ATP e o ADP. Então, essa é outra questão na minha cabeça. Falamos sobre esses elétrons indo de uma molécula para outra, mas como isso, na verdade, bombeia hidrogênio? E eu só vou fazer uma simplificação muito grosseira. Tenho certeza de que isso é muito mais complicado nas células vegetais de verdade. Mas você pode imaginar que nós temos nossa feofitina aqui, que existe esse elétron nela, bem aqui. Talvez ela tenha esse elétron bem aqui. Essa é uma simplificação grosseira, tá? E então você tem sua plastoquinona aqui. Esse é o próximo aceptor. Agora, talvez nesse complexo proteico ali, o ponto que quer aceitar o elétron é ali. E digamos que haja um outro ponto nele que possa aceitar um hidrogênio. Talvez ele aceite um próton de hidrogênio ali. Então, quando ele está nesse lado da membrana, um hidrogênio pode vir ligado bem aqui. Mas ele quer ser atraído para aquilo. Assim, ele vai girar ao redor. Então, você pode imaginar essa atração como se isso fosse um tipo de roda, porque o elétron quer ir para um nível mais baixo de energia aqui, ele vai girar ao redor. Isso vai permitir que esse hidrogênio rode. Como essa molécula de proteína gira em torno desse hidrogênio, será capaz de cruzar a barreira. E uma vez que esse cara e esse cara se encontrem, então o hidrogênio ficará do outro lado. E assim ele pode ir embora livremente de novo. Então isso é pelo menos na minha cabeça como eu imagino os elétrons indo de um nível de energia mais alta para um mais baixo e como isso pode, na verdade, produzir uma reação. Lembre-se, os elétrons querem fazer isso. Eles vão atrair as diferentes partes das moléculas juntas, e conforme essas moléculas giram, rodam e se movem, isso pode facilitar o hidrogênio a sair do estroma no exterior do tilacoide para o interior do tilacoide. Isso vai produzir a quimiosmose mais tarde. Agora, existe outro ponto que eu queria tocar aqui. Tudo que eu descrevi até agora começou com um elétron na água. E quando a água perde seus hidrogênios, ela perde ambos os prótons do hidrogênio e os elétrons associados a eles. Você acaba com apenas água. Então você começa com hidrogênios e termina com apenas O2. E então o elétron do hidrogênio foi tomado pela clorofila. Quando você começa com isso, nós já vimos que você termina com um elétron situado no NADPH,
o elétron situado aqui no NADPH. Em algum ponto você tem NAD como aceptor final. Deixa eu fazer isso na cor certa. Você tem NADP+, como aceptor final, e ele se torna NADPH. Você pode imaginar que ele receba talvez um próton de hidrogênio de fora daqui, ele recebe um elétron dessa cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese e torna-se NADPH e viaja no estroma, que é onde a etapa escura ocorre, que na verdade produz o carboidrato. Mas essa ideia de um elétron ir da água para o NADPH é chamada fotofosforilação acíclica e é chamada de acíclica porque você não está usando os mesmos elétrons repetidas vezes. Os elétrons começam e, dependendo de como você vê isso, na clorofila ou na água, e terminam no NADPH. Agora, há outro tipo de fotofosforilação e você talvez saiba como é chamada. Ela é chamada de cíclica. Fosforilação cíclica. Veremos quando estudarmos os ciclos escuros, ou ciclo de Calvin, ou a etapa escura, ou ainda a etapa independente de luz, que utiliza um monte de ATP. Na verdade, ATPs em desproporção à quantidade de NADPH que utiliza. Ela usa os dois, mas usa uma tonelada de ATP. Então, a fotofosforilação cíclica apenas produz ATP e, na verdade, não oxida a água. Então, o que acontece nessa situação é que esse elétron, depois de ser ativado ou depois de ser excitado no fotossistema 1, é um elétron que eventualmente vai terminar, em vez de no NADPH, ele vai terminar no fotossistema 2. Então, em vez dele ter que ser substituído pelos elétrons da água na fotofosforilação cíclica, termina, talvez eu devesse fazer isso daqui, termina sendo substituído pelos elétrons originais. Ele é excitado aqui. Ele vai de molécula em molécula em níveis cada vez mais baixos de energia e o hidrogênio é bombeado para dentro do lúmen e é excitado de novo no fotossistema 1. E esse entra em níveis mais baixos de energia, mas depois termina de novo no fotossistema 2. Essa é a fotofosforilação cíclica. Então, nessa situação, uma vez que o elétron nunca termina no NADP+, você não termina produzindo NADPH. E uma vez que você substitui esse elétron da fotossíntese ou da cadeia transportadora de elétron diretamente, você não tem que retirar os elétrons da água. Então, você não vai produzir o seu oxigênio. Nessa situação, nessa fosforilação não cíclica, que é o tipo mais frequente e é a que a maioria das pessoas associa com a palavra fotofosforilação, ela produz O2 e NADPH. E é claro, ela produz o ATP. Enquanto a fotofosforilação cíclica, porque não tem que retirar elétrons da água e os elétrons não terminam no NADPH, apenas produz ATP. Então eu acho que agora temos um entendimento muito bom sobre a etapa clara da fotossíntese. Agora estamos prontos para lembrar os produtos dela. Vamos lembrar quais foram esses produtos. O oxigênio apenas é eliminado. Não precisamos mais do oxigênio, mas ele vai para a atmosfera e você e eu podemos respirá-lo. Podemos usá-lo para respiração celular. Mas no contexto da fotossíntese geramos um monte de ATP e agora temos um monte de NADPH e podemos utilizá-los junto com o dióxido de carbono para produzir carboidratos no estroma. Fora dos tilacoides, nós continuamos dentro do cloroplasto. Fora dos tilacoides, continuamos dentro do cloroplasto. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo.